Saúdo a querida igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia estarmos aqui diante da presença de Deus para ouvir e aprender da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos seus lares, nos assistindo, os que estão na poltrona da sua sala, os que estão no seu quarto, que estão na mesa. Eu gostaria de pedir para vocês que curtissem o nosso canal no YouTube, no Facebook, para que toda vez que nós postarmos alguma mensagem, essa mensagem toda vez que nós postarmos a mensagem, vai para você um aviso e você vai receber o conteúdo da palavra, você vai ser abençoado com a palavra, em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos conectados conosco, que estão assistindo essa mensagem do Ministério Jeová Sabaoth, as outras pessoas também, nós queremos dizer que vocês são bem-vindos a estar conosco em comunhão e estar aprendendo um pouco mais da palavra. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Fechem seus olhos aí na sua casa, fechem seus olhos aí no lugar que você está. Vamos orar agora. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque sabemos que existe um propósito para estarmos aqui, Senhor. Abrimos os nossos corações para as verdades que o Senhor quer transmitir nesta noite, Pai. Te pedimos espírito de sabedoria, de revelação, para abrir os nossos entendimentos, Pai, para compreendermos as revelações dos teus planos para os últimos dias, Pai. Te louvamos pela tua unção, Pai, tirando toda a cegueira e todo o engano e a religiosidade das nossas vidas, Pai, estabelecendo a tua palavra revelada em nossos corações. Obrigado, Pai, porque o desejo ardente da volta de Jesus está voltando a incendiar os nossos corações, como uma noiva apaixonada, que não existe outra coisa no coração dela. Somos nós nesses dias, Pai. Nossos corações neste dia anseiam por tua volta. Nós te louvamos, Senhor, e em nome de Jesus nós declaramos que nós somos terra boa, nós somos terra fértil, e que a tua palavra vai entrar em nossos corações e vai produzir fruto a 10, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Abre os nossos corações, livra do engano, e nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito que vem para roubar a palavra, que vem para pôr cegueira na mente. Nós declaramos olhos abertos, mentes abertas para entendimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a ensinar aqui há 3 sexta-feiras atrás sobre a volta de Jesus, sobre a escatologia, as coisas do final dos tempos, e nós falamos sobre 3 chaves de interpretação da palavra, para nós interpretarmos de forma literal, para nós interpretarmos a palavra de uma forma que seja fácil de entender. Por quê? Porque muitas pessoas, elas pegam a palavra e elas pegam a palavra e interpretam de forma errada. E esse tipo de interpretação, ele traz erros, e com esses erros nós vemos muitas heresias, nós vemos muitas coisas que são pregadas que na verdade não vão acontecer. Então, dessas 3 chaves, nós vamos citar aqui e fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida. Então, a primeira chave de interpretação literal, nós interpretamos ela literalmente, assim como o que a Bíblia diz, o que ela quis dizer. Do jeito que está escrito, nós pegamos a palavra e nós cremos do jeito que está escrito. A segunda chave é a chave do dispensacionalismo, que a Bíblia é uma revelação progressiva. Existem profecias que Deus deu no Antigo Testamento, que os próprios profetas que estavam profetizando a palavra não entenderam o que Deus estava falando, mas o entendimento chegou no Novo Testamento, e com isso veio a clareza da profecia e da revelação. A terceira chave são 3 grupos de povos.
Deus olha para a humanidade e Ele divide a humanidade em 3 grupos de povos. O primeiro grupo são os gentios, os judeus. O segundo grupo são os gentios. E o terceiro grupo é a igreja. E nós entendemos aqui também que a igreja não é o Israel de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E dessa forma, nós vamos montando o quebra-cabeça, entendendo essas 3 formas de interpretar a palavra. Quando nós entramos nos livros de Daniel, Mateus e Apocalipse, com esse entendimento nós vamos começar a montar as peças desse quebra-cabeça. Nós vamos começar a entender a forma correta como vai ser o final dos tempos. Então nós vamos construindo esse estudo até o final. E você vai ter uma forma bem clara da maneira que Deus traçou os planos dele para as nossas vidas no final dos tempos, aqui na terra. No último vídeo nós falamos de Lucas 16, a história do rico e de Lázaro. E nós falamos que existem 3 palavras no grego que foram interpretadas quando elas foram traduzidas por português. Elas foram traduzidas todas como inferno. Nós vimos que uma das palavras é Hades, a outra é Gena e a outra é Tártaro. São 3 palavras gregas, mas são 3 lugares diferentes. Então, os tradutores traduziram para o português essas 3 palavras como inferno. Aí deu uma grande confusão. Quando nós estivermos falando sobre inferno, nós vamos estar falando de Hades, região dos mortos. O que é que tem lá dentro do Hades, pastor Marcelo? Só tem gente morta. Não tem diabo, não tem demônio, não tem alma penada, não tem nada disso. Só tem gente morta. E quando nós estivermos falando de Gena, nós estaremos falando de lago de fogo e enxofre, que é o destino final. E Tártaro, nós vamos estar falando sobre Tártaro. Quando nós falamos sobre Tártaro, como apareceu 2 vezes na Bíblia, nós não vamos estar falando mais sobre Tártaro, tá bom? Então, nós terminamos falando a história de Rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, e nós falamos que o rico morreu e foi para o tormento eterno, e que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E nós vimos nessa história que em determinado momento o rico ele está atormentado, e ele lá no Hades ele olha ao longe e ele vê Abraão e Lázaro no seu seio. E ele diz: Pai Abraão, manda Lázaro. Você percebe que ele está no inferno e ele quer dar ordem para as pessoas lá no inferno. Manda Lázaro colocar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, como estou ardendo nessas chamas, porque está quente demais, eu estou queimando. E Abraão disse: quem está aqui não tem como passar para lá, e nem quem está lá tem como passar para cá, porque entre nós tem um grande abismo. Nós falamos também que o rico não está lá no tormento porque ele era rico, porque Abraão também é rico e não estava lá no tormento. Nós falamos também que a forma de ser salvo no Antigo Testamento era obedecer a lei e crer nas profecias, porque Abraão disse: eles têm a lei e os profetas, que ouçam eles. Por quê? Porque o rico tinha lembrado dos seus 5 irmãos que estão lá na bagaça, que estão lá no pecado, e eles, se eles morressem naquela situação, eles iriam vir para onde o rico estava. Então manda Lázaro ir lá em casa e avisar eles. E Abraão disse: ele já tem Moisés e os profetas, deixa eu te ensinar uma coisa com isso. Ninguém no Antigo Testamento era salvo porque guardava a lei, ok? Lá em Lucas 24, Jesus se põe entre os 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem a história de Jesus no caminho de Emaús? E Jesus está aqueles 2 discípulos andando e conversando sobre Jesus, e Jesus entra no meio deles e pergunta: do que vocês estão falando?
E eles, sem perceber que era Jesus, eles disseram: de Jesus o Galileu, nós achamos que ele era o Messias, mas ele já morreu fazem 3 dias que não aconteceu nada. E Jesus, ouvindo aquilo, Jesus diz: ó geração incrédula, geração perversa e tardia para crer no que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Ali Jesus ele está dando um resumo de tudo que os profetas falaram. Então a lei e os profetas apontavam para isso. O Cristo vai padecer e depois ele vai entrar na sua glória. Então ninguém no Antigo Testamento era salvo por praticar a lei. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas por crer naquele em que a lei apontava que ia chegar, que ia vir para salvar a humanidade. Nós falamos que nós somos salvos porque nós cremos que Jesus Cristo já veio. Ele já veio, já morreu e já ressuscitou em nosso lugar. E eles eram salvos porque criam que Jesus viria. Mas a salvação é só em Jesus, amigo. Irmão, amado irmão, a salvação é só em Jesus. Só Jesus Cristo salva. Não é Pedro, não é José, não é Maria, ninguém salva, só Jesus Cristo salva. Abra lá a palavra em Salmos 19, no versículo 1. Salmos 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1. A palavra diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que se a pessoa olhar para o céu, ela vai entender que tem um Deus que criou esse mundo aqui. Que esse mundo não foi criado sozinho, mas que existe um Deus superior que criou este mundo. E quando nós abrimos lá em Romanos 1, no versículo 18, Romanos 1, versículo 18, a Bíblia fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis por isso. Queridos, a palavra está dizendo um negócio muito sério aqui. A palavra está dizendo que não tem esse negócio de quando chegar lá no grande dia, perante o trono de Deus, no julgamento, você dizer: eu não sabia que Deus existia. Paulo ele está dizendo que os homens são indesculpáveis por isso. Por quê? Porque se a pessoa olhar para a criação, ela vai saber que existe um ser superior que criou essa criação. E se ele quiser se relacionar com esse ser superior vai dar um jeito de se manifestar para ele. E é só você olhar em Atos 10, Cornélio se convertendo. Cornélio era gentil, centurião da guarda romana. Ele não era judeu. Cornélio não tinha aliança com Deus. Ele não conhecia as leis de Deus. Mas a Bíblia diz que ele orava e dava esmola. Como assim? Como ele orava, pastor? Do jeito dele, querido. Só que o coração dele desejava ardentemente conhecer a Deus. Aí Deus dá uma visão para Pedro e diz para Pedro assim: vai lá e prega para ele, porque ele quer me conhecer. E a mesma coisa nós vamos ver do etíope eunuco lá em Atos 8. Era um etíope, não era um judeu.
ele não tinha o conhecimento da lei. Ele estava lendo Jeremias, mas ele não estava entendendo nada. Mas ele estava querendo conhecer a Deus. E o que Deus faz? Deus tira Filipe de um avivamento. E ele diz: vai lá em Samaria e diz para aquele eunuco, segue ele e ensina a palavra para ele ser salvo. E a Bíblia diz que se uma pessoa olhar para a criação, ela vai saber que Deus criou todas as coisas. E se ela quiser se relacionar com este Deus, Ele vai dar um jeito de se manifestar para ela. Ele dá um jeito de se manifestar. Ele tem manifestado na sua vida. Ele tem se manifestado na minha vida. Todos os dias, quando nós acordamos e nós abrimos os nossos olhos, nós entendemos que existe um Deus por trás do dia que está amanhecendo, por trás da chuva que está caindo quando o dia amanhece chuvoso. E você já se perguntou por que é que Deus envia missionários a países que perseguem os cristãos? Porque Deus envia um missionário a países muçulmanos para eles correrem o risco de vestir aquela farda laranja e ter a cabeça cortada? Porque tem gente clamando lá, querido. E Deus não vai tapar os ouvidos e fingir que não está ouvindo. Ele vai dar um jeito de se manifestar para aquele povo, para aquela pessoa. E quantas vezes tem pessoas clamando ao nosso redor e nós tapamos o nosso ouvido. Nós não entendemos que aquela pessoa clama por Deus, e muitas vezes por vergonha, muitas vezes por falta de sabedoria e por falta de conhecimento da palavra, nós não pregamos para essas pessoas. Abra a palavra em Salmos 24, versículo 7. Vamos folhear a Bíblia, vamos aprender da palavra. Você está aí no seu lar, no conforto do seu lar, aconchegante, quentinho. Então vamos ouvir da palavra, vamos passear pela palavra de Deus. Salmos 24, versículo 7. A palavra diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Presta atenção aqui, querido. Esse aqui é Jesus depois que Ele passou o seu sacrifício, Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele foi até os céus para apresentar o seu sangue para Jesus, por expiação pela humanidade inteira, em sacrifício por expiação por nós. Só que quando Ele está chegando nos céus, para entrar, o portão está fechado. E alguém diz: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o responsável pelo portão, ele diz: quem é o Rei da Glória? Eu não sei se vocês sabem, mas depois que Adão foi expulso da presença de Deus, os céus se fecharam para o homem. Nunca um homem tinha entrado no céu. E quem saiu dos céus não foi o ser humano Jesus. Quem saiu do céu foi o Verbo, porque nunca existiu um homem nos céus. Agora Jesus, de carne e osso, está indo para os céus para apresentar o seu sangue a Deus. E alguém quer barrar ele lá. Tem um anjo querendo barrar ele, porque o homem não era digno de entrar na presença de Deus. Então, nessa história de Lucas 16, nós vimos que existem 3 compartimentos no inferno. Lá no inferno, lá no Hades, na verdade, tem a região de consolo, tem a região de tormento, e tem um grande abismo que separa os dois ambientes. O rico estava no tormento, e a Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro. Então a região de consolo é uma região mais alta que a região do tormento. Abraão está no consolo, o rico está no tormento, mas está todo mundo no inferno, até a vinda de Jesus. Pasme, todos que morreram, crendo em Jesus, crendo que Jesus viria, foram para o inferno, porque o pecado não tinha sido pago ainda, e ninguém podia ir na presença de Deus, porque os portais do
céus estavam fechados para o homem. A Bíblia diz que Lázaro está no seio de Abraão, mas não estava só Lázaro, estava Isaac, Jacó, Davi e todos os outros heróis da fé. Todas as pessoas que morreram crendo estavam ali. Estavam no consolo, não estavam no lugar de tormento, mas estavam no Hades. Aí você diz: eu queria ter vivido, pastor, na época de Davi, na época de Abraão, na época de Jacó. Você está doido, irmão? Todos iam para o inferno, querido, porque o pecado era barreira de separação. Enquanto o pecado não foi pago, ninguém era digno de entrar na presença de Deus, porque o sangue de animais não era suficiente para remir completamente o pecado do ser humano. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 8. Vamos passear pela Bíblia. 2 Coríntios 5, versículo 8. Segunda Coríntios 5, versículo 8. A palavra diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo é o que, querido? Deixar o corpo, Tiago diz que o corpo sem espírito é morto. Agora Paulo está falando que se ele morrer, ele vai habitar com o Senhor. Lá em Filipenses 1, ele diz assim: ora, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Preste atenção nessa palavra, preste atenção no que a palavra está dizendo. O povo do Antigo Testamento, quando morria, não ia para a presença de Deus. Não, irmãos, eles iam para o inferno. Mas Paulo disse: se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E nós sabemos que Cristo está onde? Está assentado à destra de Deus Pai. Amém, irmão? Então, por que o povo do Antigo Testamento ia para o inferno, pastor Marcelo? E Paulo aqui ele está dizendo que vai para o céu estar com Cristo. Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, versículo 8. A palavra diz assim: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Paulo está dizendo que quando Jesus subiu às alturas, ele levou o cativo, o cativeiro com ele. Aleluias, glórias a Deus. Ele levou todo o cativeiro com ele. Ele levou o cativo ou cativeiro. Esse lugar aqui não é chamado de seio de Abraão. O nome desse lugar onde Lázaro estava é chamado de cativeiro. Paulo está dizendo, interpretando, Paulo está dizendo que quando Cristo morreu, ele veio para o Hades, e quando ele ressuscitou, ele levou o cativo, o cativeiro. Ele tirou esse povo de lá. É isso que Jesus diz em Mateus 16, versículo 18, quando ele fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, não vão prevalecer contra ela. O que Jesus está dizendo? Até hoje todos que morriam vinham para cá, mas não vai ser assim com a minha igreja. A minha igreja é diferente, e eu e você somos a igreja de Jesus. É isso que Jesus disse para João lá em Apocalipse 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. Abra comigo lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A palavra diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do inferno, da morte e do inferno. Nunca ninguém tinha saído do Hades. Então como ele saiu? Queridos, ele tinha as chaves. A Bíblia diz que quando ele saiu, ele não saiu sozinho. Ele abre esse lugar,
e pegou todo esse povo que morreu crendo que ele viria. Ele chegou lá e, para espanto de todos, ele disse: eu sou quem vocês estavam esperando, eu sou o libertador, eu sou a pessoa que vocês esperavam, vamos comigo. Então ele levou todos para a presença de Deus. E agora todos os crentes da nova aliança, quando morrem, se apresentam instantaneamente diante da presença de Deus. Instantaneamente se assentam à direita de Deus Pai. Como é que o Hades ficou depois da morte e da ressurreição de Jesus? Ele tinha 3 compartimentos: lugar de consolo, lugar de tormento e abismo. Hoje ele tem apenas 2 compartimentos: lugar de tormento e o abismo. E quem é salvo parte imediatamente para estar com Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos falar rapidamente agora sobre a doutrina do sono profundo da alma, que diz que a pessoa que morre, ela fica dormindo até o dia que Jesus despertar ela. Abra sua Bíblia em João 11, versículo 11. João 11, 11. Até o final dos vídeos sobre escatologia, vocês vão ficar bons de Bíblia, viu? Vão aprender bastante para a honra e glória do nosso Deus. João 11, versículo 11. A palavra diz: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhes, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro. Jesus falava sobre a morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado sobre o repouso do sono. Então Jesus volta, repare aqui no capítulo 14, Jesus volta e explica direitinho o que é esse sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Nós falamos da mensagem passada que a Bíblia ela usa linguagens figuradas. A Bíblia ela usa figuras de linguagens ou linguagens figuradas. Essas figuras de linguagem são chamadas de eufemismo. É quando ela usa uma palavra boa para abrandar uma coisa ruim. Ao invés de falar que Lázaro morreu, Jesus disse que Lázaro adormeceu. Só que Lázaro, ele morreu. E com base nesse texto, querido, que há uma teologia que diz que as pessoas que morrem, elas estão dormindo e que não tem noção nenhuma do que está acontecendo, e que no dia que ela for ressuscitada, ela vai acordar e vai estar com Jesus. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui é um eufemismo. Essa é uma forma de abrandar uma expressão negativa. Você vai ver Jesus, que era estudado, que era uma pessoa culta, letrado, usando essa expressão. Você vai ver também Paulo, que era estudado e culto, usando essa expressão. Mas quando você pega Pedro, você vê Pedro usando a expressão, você vai ver Pedro dizendo o seguinte: morreu mesmo. Por quê? Porque Pedro ele não era letrado, ele não era culto. Em Apocalipse 6, versículo 9, abra comigo lá. Apocalipse 6, versículo 9. A palavra diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? João ele está dizendo que ele viu as pessoas que morreram porque não aceitaram a marca da besta e do anticristo e foram decapitadas, e elas morreram na grande tribulação, e elas estavam debaixo do trono de Deus, clamando a justiça de Deus sobre as pessoas que o perseguiram. Você já viu? Uma pergunta que eu faço para você agora: você já viu alguém dormindo clamar? Só se for sonâmbulo, irmão. Quando a pessoa morre, não tem negócio de que está dormindo. Ela não fica dormindo.
Quando a pessoa morre, ela está sabendo o que está acontecendo na onde ela está, ou seja, nos céus. A pessoa não sabe o que está acontecendo aqui na terra, mas no céu ela sabe. Ela sabe exatamente o que ocorre lá. Ela fica acordada. Na história do rico e Lázaro, o rico estava bem acordado e ele estava consciente, sabia que estava morto, lembrava que tinha 5 irmãos, que também, se morressem do mesmo jeito, iriam para lá. Não tem esse negócio de que morreu e está dormindo. Não existe isso, querido. Quando morre, fica consciente. A pessoa está acordada. Ela sabe o que está acontecendo, sabe que está morta. E nós vimos também que não tem comunicação das pessoas que morreram com as pessoas que estão vivas. Qual é a única forma de um morto falar com alguém que está aqui na terra? Só se ele ressuscitar. Porque que a palavra, ela usa a expressão dormiu? Porque o corpo dormiu. O corpo ele fica no cemitério, mas ele vai ressuscitar. Mas o espírito ele está acordado. Vamos falar agora sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Abram suas Bíblias em Jó 19, versículo 25. Jó 19, versículo 25. A palavra diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Os estudiosos, eles dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, e ele narra no começo, ele é o primeiro livro que foi escrito, ele não narra o começo. O livro que narra o começo é o livro de Gênesis, mas os estudiosos dizem que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito. E aqui nesse livro eles já criam uma ressurreição. Ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar sobre a terra, e ele vai vir sobre, e quando ele vier sobre a terra, minha carne vai ser revestida, e através do meu corpo eu vou ter um encontro com este Deus. Desde o livro mais antigo que foi escrito, Deus já ensinava sobre a ressurreição dos mortos. É impressionante como Deus cuida de tudo. É impressionante como a Bíblia ela é uma revelação, como ela revela as coisas para nós, como ela é clara na sua revelação. João capítulo 11, versículo 21, a palavra diz assim: disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Quem ensinou Marta sobre a ressurreição? Desde o Antigo Testamento, Deus ensina sobre a ressurreição dos mortos. Amém, igreja? Só para você saber, os salvos do Antigo Testamento, eles não tinham nenhuma perspectiva de ir para o céu. Eles tinham uma perspectiva de voltar para a terra, ressuscitar e voltar a viver na terra. Você lembra da história da filha de Jairo? Onde ela está congregando hoje? Qual igreja que ela está congregando? Então, nós vemos aqui, nós podemos entender que todas as pessoas que foram ressuscitadas, ou que ressuscitaram na Bíblia, elas morreram de novo. A morte venceu elas pela segunda vez. Elas tiveram o milagre da ressurreição, mas elas morreram de novo. Então, nós vimos que todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia morreram novamente, com exceção do Senhor Jesus Cristo, com exceção do nosso Deus, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, e Ele ressuscitou, e Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está sentado, e nós estamos assentados com Ele, para a honra e glória do Seu nome. Aleluias, glória a Deus.
Abra comigo lá em Romanos 6, no versículo 9. Romanos 6, versículo 9. A palavra diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. É dessa ressurreição que nós estamos falando, querido. Nós não estamos falando do dom de operação de milagres, onde a pessoa ressuscita e morre de novo. Nós estamos falando da doutrina nós não estamos falando, perdão, queridos, nós estamos falando da doutrina da ressurreição dos mortos. É ressuscitar para nunca mais morrer, em nome de Jesus. Aleluia. Existem dois tipos de ressurreição. Nós vamos entender esses dois tipos. Nós vamos ver aqui agora. Atos 24, versículo 15. Atos 24, versículo 15. Atos 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injustos. Eu te pergunto, é só crente que vai ressuscitar? Todo mundo vai ressuscitar, querido. Porque todo mundo, um dia, vai estar diante da presença de Deus. Então, o projeto de Deus é um espírito possuindo uma alma e morando dentro de um corpo. Ninguém vai ficar vagando pela eternidade sem um corpo. Não existe isso. Não existe isso. É por isso que todo mundo vai ter que ressuscitar. Porque o projeto de Deus é um espírito tendo uma alma e vivendo dentro de um corpo. João 5, no versículo 28. João 5, versículo 28. Abra comigo lá. A palavra diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Todo mundo vai ter que ressuscitar. Mas a Bíblia fala de dois tipos de ressurreição. Um tipo de ressurreição para a vida e outro tipo de ressurreição para o juízo eterno. Na igreja de Coríntio não existia esse negócio de que vai ressuscitar. Aí Paulo vem defender a doutrina da ressurreição. Aí todos ficaram espantados. Então nós vamos ver o que se passou lá em 1 Coríntios 15, no versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 1. Vá comigo lá. A palavra diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou Pedro, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte, e muitas pessoas tinham visto Jesus ressurreto e podem provar que ele ressuscitou. Versículo 12: ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Irmão, aqui o apóstolo Paulo, ele está colocando em xeque toda a veracidade do cristianismo.
todo o Evangelho ele coloca em xeque. Porque ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é uma mentira. Se alguém quiser provar que o cristianismo é falso, é só provar que Jesus Cristo não ressuscitou. E durante a história da humanidade, muitos já tentaram fazer isso. Porque eles falam assim: porque ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Por que Paulo diz isso? Porque Cristo é o nosso substituto. Ele morreu para nos substituir. Se ele não ressuscitou, nós não ressuscitamos com ele. Se nós não ressuscitamos com ele, nós continuamos mortos e separados de Deus. Aí no versículo 18, a palavra diz assim: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Por quê? Por que os que dormiram em Cristo pereceram, se Cristo não ressuscitou? Apocalipse 20, versículo 14. Vá lá comigo, querido. Apocalipse 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. João está dizendo que a morte e o Hades serão jogados dentro do Gena, lago de fogo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria conseguido tirar o povo dele de lá. Ele não teria conseguido tirar nós de lá. E esse povo iria para o lago de fogo. Inclusive Jesus teria ido para o lago de fogo, se os mortos não ressuscitam. Então nós vamos viver a vida de qualquer jeito, porque eu vou ser jogado no lago lago de fogo mesmo. Então vamos gandaiar, vamos viver de qualquer jeito, sem esperança. Para que viver uma vida de santidade, se morto não ressuscita, querido? Por que eu tenho que me sacrificar e andar certinho aqui na terra, andar em santidade aqui na terra, se morto não ressuscita? Vamos comer, vamos beber, porque nós vamos morrer mesmo? Mas ele vai terminar dizendo: se a nossa esperança em Cristo se resumisse só neste mundo aqui, nós somos os mais miseráveis de todos. Os mortos ressuscitam, e nós vamos ressuscitar também. Aleluias, glória a Deus. Você vai ressuscitar, eu vou ressuscitar para a honra e glória do nosso Deus. Pode ser que a gente não precise ressuscitar, querido. Pode ser que Jesus volte nesse exato momento e nós seremos arrebatados para o céu e nós não precisamos ressuscitar. Eu queria que você entendesse o que ele falou. Se os mortos não ressuscitam, a nossa fé é vã. Não adianta crer. Não adianta você crer em Jesus se os mortos não ressuscitam. Só para você poder entender, nós não fomos salvos porque Cristo morreu. Nós não somos salvos porque Cristo morreu na cruz. Porque ele não disse: se Cristo não morreu, nossa fé é vã. Ele não falou isso. Ele disse: se Cristo não ressuscitou, nossa salvação não foi porque Cristo morreu. A nossa salvação foi porque Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Nossa salvação foi porque a morte não conseguiu vencer a Cristo. Nossa salvação é porque Cristo ressuscitou. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte e Ele está vivo, assentado à direita do trono de Deus. Aleluias, glória a Deus. E eu quero te mostrar o que os apóstolos pregavam na igreja primitiva. Por isso nós temos que rever o nosso conceito sobre o que nós estamos pregando, sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Vai comigo lá em Atos 4, no versículo 1. Atos 4, versículo 1. A palavra diz assim, Atos 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é que eles estão pregando? Fala comigo, querido.
A ressurreição. A ressurreição de Jesus. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles estão dando testemunho do que, querido? O que a palavra está dizendo aqui? Estavam dando testemunho da ressurreição de Jesus. Então, abra a palavra, vá comigo lá em Atos 17, versículo 18. Atos 17, versículo 18. A palavra diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Paulo, ele está em Atenas, que era uma cidade idólatra, e ele prega a Jesus e a ressurreição. Você entendeu que a igreja primitiva passava mais tempo pregando sobre a ressurreição do que sobre a cruz? Eu acho que nós temos feito o contrário. Esse é um dos motivos, porque as pessoas dizem que o sinônimo de evangelho é sacrifício, é sofrimento. Aí a pessoa fala assim: não, irmãos, ser crente é assim mesmo, é luta, é peia, é pressão, é vale, é moinho, é pressão do diabo em cima da vida, é estreito. Aí o crente torce para Jesus voltar logo, porque o mundo está se acabando, porque ele está sofrendo aqui, porque ele está vivendo no perrengue, e o diabo está tomando conta de tudo. Presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que Jesus passou 3 dias morto, e depois ele ressuscita, e a Bíblia diz que ele passa mais de 40 dias com os discípulos antes de voltar aos céus. Presta atenção, ele passa 3 dias morto, mas depois que ele passa 3 dias morto, ele fica 40 dias aqui na terra, para mostrar para todos que ele ressuscitou. Depois que ele foi para os céus, os discípulos, quando pregavam, quando pensavam em Jesus, você acha que ele pensava em Jesus morto? Não, querido, ele pensava em Jesus vivo. Mas as pessoas perguntam: o evangelho não tem cruz? Tem cruz, mas o foco não é a cruz. Por quê? Porque Jesus não parou na cruz, ele saiu de lá, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus. Em Efésios diz que nós estamos assentados com ele. Nós não paramos na cruz também quando nós fomos salvos, querido. Nós não ficamos parados na cruz. Nós não paramos em Pentecostes quando nós fomos cheios do Espírito Santo. Nós paramos onde, pastor Marcelo, então? Assentados à direita de Deus Pai, reinando em vida, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio e de todo o mal que se levanta contra a palavra de Deus. Dentro do assunto de ressurreição, nós vamos ver que a Bíblia, ela tem uma ordem para a ressurreição, para todos ressuscitarem. Ela tem uma cronologia, mas não é de qualquer jeito. Nós vamos falar sobre os 2 eventos dentro da ordem da ressurreição. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, versículo 51. A palavra diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está dizendo de um evento. E que evento é esse, pastor? Ele está dizendo que esse evento vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Quando Paulo diz que esse evento vai acontecer num abrir e fechar de olhos, ele quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Vai acontecer muito rápido, assim, ó. Está claro isso, querido? Então, abra comigo em Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. A palavra diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, presta atenção. Em Coríntios, Paulo está falando de um evento que vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Mas lá em Apocalipse, João está falando de um evento que Jesus está voltando e todo olho vai ver. Como é que todo olho vai ver se o evento vai ser rápido como um abrir e fechar de olhos? Caiu um cisco no olho, já era. Perdeu o evento, meu amigo. Quem estiver dormindo vai perder ele. Não é assim. João 14:1. A palavra responde isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, neste evento aqui, não somos nós que recebemos Jesus, é Jesus que nos recebe, para levar para o lugar que Ele preparou para nós. Abra em Zacarias 12, versículo 8. Vá comigo lá, querido. Zacarias 12, versículo 8. A palavra diz assim: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes da terra de Jerusalém, e os mais fracos dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Em João 14, Jesus ele está falando de um evento onde ele vem, recebe um povo para ele e volta para a casa que ele preparou. Em Zacarias 12, está falando de um evento onde ele volta e protege Jerusalém e destrói seus inimigos. Zacarias 14, versículo 4. Vá comigo lá. A palavra diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade se apartará para o sul. Abra também comigo, vá lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. A palavra diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Cristo. Paulo está falando de um encontro com o Senhor nos ares, mas Zacarias diz que naquele dia, os pés de Jesus vão estar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se partir, vai ser fendido. O evento que vai durar um piscar de olhos não pode ser o mesmo evento onde Jesus vai tocar a terra e ele vai pisar no Monte das Oliveiras e todo o olho vai ver. O evento que ele se encontra com um grupo de pessoas nos ares não pode ser o mesmo evento que os pés dele tocam no chão. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Vá comigo lá, querido. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. A palavra diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Quantos estão entendendo que Ele está falando do segundo evento? A Bíblia fala sobre dois eventos que vão acontecer. O primeiro é o arrebatamento. Esse arrebatamento é o que vai acontecer num abrir e piscar de olhos. Esse arrebatamento é quando Ele nos recebe para a casa do Pai. Esse arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia também fala sobre a segunda vinda de Cristo. Esse é o evento que todo olho vai ver. E nesse evento que Ele vem proteger, quer dizer, é nesse evento que Ele vem proteger a cidade de Jerusalém e destrói todos os seus inimigos. Só para você entender, existe uma linha de pensamento, existe uma linha de teologia que acredita que o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são o mesmo evento. Como eles chegaram a essa conclusão? Tem que alegorizar muito a palavra de
de Deus. Tem que ter uma imaginação bem fértil para chegar nessa conclusão. Nós falamos na primeira aula que o nosso método de interpretação é literal. A Bíblia diz o que ela queria dizer, e a gente pega o que está escrito e crê do jeito que está escrito. Então, nós vamos lá ver o que está escrito em 1 Coríntios 15, 21. 1 Coríntios 15, versículo 21. A palavra diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que vão com Cristo na sua vinda. Na ressurreição existe uma ordem: todo mundo vai ressuscitar, mas não vão todos juntos. Primeiro Cristo, depois as suas primícias. Qual é o segundo grupo a ressuscitar? Somos nós, querido, a igreja. Nós vamos ressuscitar quando? Na sua vinda, no arrebatamento. Agora nós vamos ver o segundo grupo que vai ressuscitar. Perdão, terceiro grupo. Para onde? Para você entender um pouco mais do contexto. Paulo ele havia explicado sobre o arrebatamento, sobre o encontro com o Senhor nos ares. E os tessalonicenses ficaram temerosos e preocupados com os parentes deles que já tinham morrido em Cristo, porque eles achavam que esses parentes não iam participar com o Senhor nesse encontro nos ares. Aí Paulo ele explica aqui sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Abra comigo lá. 1 Tessalonicenses 4, 14. A Bíblia diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Presta atenção, querido, o que a Bíblia está dizendo: que quando Jesus vier arrebatar a igreja, Ele não vai vir sozinho. Ele vai trazer na sua companhia os espíritos dos crentes que já morreram. Está claro para vocês? Versículo 15: ora, ainda vós declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 51. Vá comigo lá. A palavra diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então deixa eu te explicar esses dois textos que eu li para vocês aqui agora. Na hora do arrebatamento, Jesus vem, só que Ele não vem sozinho. Ele vem trazendo os espíritos dos crentes que já morreram antes da vinda dele, antes do arrebatamento. A Bíblia diz que Ele para nas nuvens, e esses espíritos dessas pessoas que morreram entram nos seus próprios corpos, que estão no cemitério, e ressuscitam num corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos, não vamos ter que morrer para ressuscitar. Nós que estivermos vivos, neste momento, neste exato momento, nós vamos ter nossos corpos transformados para incorruptíveis. E esses dois grupos, os ressuscitados e os transformados, serão arrebatados. Então, para você entender como vai funcionar o arrebatamento, imagina Jesus chegando e pairando nas nuvens. E Jesus é um gigante, é um imã gigante. E todos aqueles que têm a mesma natureza de Jesus são sugados por Ele. Amém, irmãos? Entenderam como vai ser o arrebatamento? O primeiro grupo a ressuscitar, quem foi? Cristo, há 2020 anos atrás. O segundo grupo a ressuscitar, quem são? A igreja. Amém? Quando?
no arrebatamento. Está claro? Agora nós vamos falar sobre o terceiro grupo a ressuscitar. Só para você entender a cronologia, na primeira vinda de Cristo, há 2020 anos atrás, foram 3 anos e meio de ministério. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias vivo na terra e volta para os céus. Aí começa a igreja, aí é edificada a igreja. Quando a era da igreja terminar, o arrebatamento acontece, e depois do arrebatamento começa 7 anos de tribulação na terra, e no final dos 7 anos de tribulação vem a segunda vinda de Cristo. Então o arrebatamento é para nos tirar da tribulação. Entenderam que a igreja ela vai subir antes da tribulação, porque Deus ele não mata o justo com o ímpio. E a segunda vinda é para acabar com essa tribulação, porque lá em Mateus 24, a palavra Jesus diz: se esse período de tribulação não fosse abreviado, se esse período não fosse abreviado, todo mundo ia morrer, não ia sobrar ninguém na terra. O arrebatamento é nos ares, e a segunda vinda de Jesus, ele pisa na terra, com os pés no Monte das Oliveiras. A igreja sai da terra e começa a tribulação. Mais para frente, quando nós estivermos estudando Apocalipse, nós vamos ver que as pessoas elas vão ser salvas nesse período. Quem vai pregar para elas? Você quer ficar aqui para pregar para elas, irmão? Eu não quero. Ninguém quer ficar. Ninguém quer passar pela tribulação. Nós andamos em amor, mas nós não amamos a esse ponto, amém, irmãos? Então Deus vai ter que levantar outras pessoas para pregar durante o período da tribulação. Um desses grupos que ele vai levantar são chamados as 2 testemunhas. Elas vão estar lá em Jerusalém, e são elas que vão pregar durante o período de tribulação. Abrem Apocalipse 11, versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. Nós já estamos terminando essa aula, tá bom, irmãos? Apocalipse 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Essas 2 testemunhas têm autoridade para dar ordem aos céus para não chover. Elas vão ter autoridade para transformar a água em sangue. E se vocês se lembram, lá no Velho Testamento teve 2 personagens do Antigo Testamento que fizeram isso. Elias orou para não chover, e Moisés transformou a água em sangue. Quem são as 2 testemunhas? Nós não sabemos, irmãos. A Bíblia não diz. Eu vou te dar um segredo para que você não errar nas áreas das profecias. O que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz com clareza, você não afirma com certeza. Eu vejo que as pessoas debatendo e afirmando que as 2 testemunhas são Moisés e Elias. Outros falam que são Enoque e Elias. E essas pessoas brigam em debate defendendo a sua teoria, com unhas e dentes. Mas eu não conheço ninguém que diz: eu vou ficar na tribulação só para provar que a minha teoria está certa. Ninguém é doido a esse ponto. Então, nós vemos no versículo 7, a palavra diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa que o texto está falando, queridos? Alguém sabe me dizer? Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Que espiritualmente, por causa do anticristo estar vivendo lá,
espiritualmente, se chama Sodoma e Egito. Porque a Bíblia está falando da condição espiritual de Jerusalém nessa época que o anticristo está vivendo lá. Sodoma está ligada à imoralidade e Egito está ligado à idolatria. Versículo 11: mas depois dos 3 dias e meio, um Espírito de Deus, um Espírito vindo da parte de Deus, Espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aquele que os viram, sobreveio um grande medo. Aqui, um monte de gente morreu no coração. No final desses 3 anos e meio, o anticristo persegue e mata as 2 testemunhas, e não deixa enterrar eles, mas expõe eles 3 dias e meio mortos numa praça pública. Eles ficam lá 3 dias e meio, e o Espírito de Deus entra neles, e eles ressuscitam, e depois Deus os leva para o céu. Esses são o terceiro grupo de pessoas que fazem parte da ressurreição, as 2 testemunhas. Queridos, nós vamos parando por aqui hoje. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Fechem seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela palavra desse dia. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso. Toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ti. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou certo, claro, como vai ser a segunda vida, como vai ser o final dos tempos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos salvos, nós seremos arrebatados antes, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso. Senhor, guarda cada família, as pessoas que estão nas suas casas, Senhor, que têm partilhado dessa palavra, Senhor. As pessoas, Senhor, que têm buscado aprender mais de Ti, que têm sede, que têm fome da Tua palavra. Senhor, enche esses corações, Senhor. Traz a revelação, Senhor, na vida dessas pessoas. Nós te clamamos, Pai, a Tua bênção e a Tua misericórdia para cada um de nós. Clamamos, Pai, que o Teu sangue nos proteja, Senhor, desse vírus que ainda perdura. Mas nós sabemos, Senhor, que ele já passou, que ele já acabou. E nós profetizamos isso, Pai. Nós profetizamos, Pai, que a nossa vida vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de pedir para vocês que compartilhassem no Facebook, que compartilhassem com as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, que compartilhassem as mensagens com seus amigos, na sua rede social. Em breve nós estaremos aqui na Avenida Governador Pedro de Toledo, número 1420, no Bonfim, em Campinas, com as nossas reuniões normalmente. Em nome de Jesus, breve nós estaremos reunidos.